E em Malhação, Viva a Diferença, no capítulo 178 dessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, que ela pergunta para K2 se realmente ela tem certeza que está grávida. K2 responde que ela está gravidíssima e brinca com Tonico dizendo para ele que está grávida. Que ela não acredita na conversa de K2 e diz para ela que a conhece há muito tempo e pergunta se ela não está aplicando um golpe em Tato. E com esse tipo de coisa, não se brinca. K2 pergunta para aquela por que ela brincaria com esse tipo de assunto. Que ela diz que é porque ela gosta de mentir e falsificar as coisas. K2 diz àquela que ela está grávida de verdade e fez 2 testes de gravidez manuais de farmácia e um de laboratório. K2 mostra para aquele o resultado do teste de laboratório e diz que ele deu positivo. Aquele acaba se convencendo com o resultado do teste de laboratório de K2 e a parabeniza pela gravidez. K2 agradece àquela pelos parabéns. Aquela pergunta a K2 se ela não engravidou de propósito. K2 disse que claro que não, e ela e Tato sempre se cuidaram, mas foi o destino, e agora eles vão ter um laço para a vida toda. E se ela não quer lhe ajudar com a gravidez, ela vai embora. Que ela disse que vai ajudá-la sim, e diz que a primeira coisa que ela tem que fazer é ir num posto de saúde e fazer seu pré-natal. K2 pega uma agenda e diz para aquela que vai anotar tudo, e Rony bate na porta do quarto. Rony pergunta àquela se ela tem alguma notícia de Anderson, pois quer ir no hospital visitá-lo. Que ela disse que acabou de receber uma mensagem de Benê, que disse que a cirurgia de Anderson foi um sucesso e ele está bem. Rony fica contente com a notícia sobre Anderson e diz para aquela que graças a Deus que deu tudo certo. Policiais vão ao hospital com a caixa cheia de dinheiro e perguntam à família de Anderson se alguém sabe de onde veio tanto dinheiro. Nena diz aos policiais que ela não tem ideia de onde surgiu o dinheiro. Ellen diz que de repente pode ter sido algum pagamento ou apenas uma entrega. O policial diz à família de Anderson que já checou com a empresa de Anderson e não houve nenhum pagamento, e é improvável que tenha havido alguma entrega de dinheiro de valor alto para o motoboy. O policial pergunta a Nena se o dinheiro pode ser de Anderson. Nena diz ao policial que Anderson nunca teve e nunca mexeu em tanto dinheiro em espécie. O policial pergunta a Nena se porventura ela não sabia do dinheiro. Nena responde ao policial que conhece bem Anderson e o dinheiro não é dele e deve ser do malote de outra empresa. O policial diz a Nena que isso já foi verificado e o malote não pertence a outra empresa. Das Dores pede desculpas aos policiais, mas diz que não sabem como o dinheiro veio parar com Anderson. O policial pergunta a Nena se eles já podem falar com Anderson. Das Dores responde que isso é impossível de fazer, mas quem pode responder é a doutora Mitsuko. Mitsuko, preocupada com a presença dos policiais, diz a eles que devido à gravidade do acidente, Anderson está sedado e não pode falar com ninguém ainda. Os policiais agradecem à família de Anderson pelas respostas, mas dizem que vão voltar no próximo dia para falar com ele. Das Dores agradece aos policiais por eles terem socorrido Anderson, seu neto. O policial diz a Das Dores que não foi nada demais e eles apenas fizeram o serviço deles e vão embora, e Mitsuko fica toda desconfiada. Das Dores diz a Nena que essa história está muito esquisita. Tina diz a Das Dores que realmente essa história está esquisita demais. Benê, dentro do carro, comenta com Guto e Juca de como seria se Anderson tivesse morrido. Juca pergunta a Benê se é sério o que ela está falando. Benê diz que é porque ela nunca ficou perto da história da morte e nunca perdeu um ente querido. Guto, triste, diz a Benê que ela tem muita sorte de nunca ter perdido alguém. Juca diz a Benê e Guto que isso não é sorte, e sua avó lhe dizia que a morte é a única certeza da vida. Guto diz que ele quer essa certeza bem longe dele. Benê diz que deve ser muito estranho deixar de existir, pois tudo continua igual, mas diferente, e se Anderson tivesse morrido, seria um diferente muito triste. Juca e Guto pegam na mão de Benê, para confortá-la. Juca diz a Benê que é por isso que todo mundo diz que quer ir para o céu, mas não quer morrer. Benê diz a Juca que é verdade, e fica pensando sobre o assunto. Doris e Boris visitam Anderson no hospital, e Tina diz a eles que Anderson estava cheio de planos, estava estudando novamente no Cora e fazendo um curso de produção de vídeo, e agora tudo pode acontecer com ele. Doris conforta Ellen e Tina e diz que Anderson vai voltar a estudar, e é só uma questão de tempo para ele se recuperar. Ellen, chorando, pergunta a Doris se caso Anderson precisar, ele pode estudar em casa e se ela pode ajudá-lo.
Dory diz a Ellen que claro que pode sim. Tina diz para Ellen ter calma e Ellen diz que não quer nem pensar se Anderson ficar sem poder andar. Tina diz para Ellen nem falar e nem pensar nessas coisas. Boris diz para Ellen ter pensamento positivo e ele já conversou com o médico que operou Anderson e o médico disse que Anderson tem grandes chances de não ter nenhuma sequela e ele deve pensar em todas as possibilidades. Nena chega e diz a todos que já podem ver Anderson e Ronan fica se animando. Tina, Ellen, Nena e Das Dores observam Anderson na UTI e ficam muito tristes chorando com o estado dele. Das Dores diz que ele está muito machucado, mas vai melhorar porque é forte. Mitsuko observa também o estado de Anderson na UTI e fica assustada. Anderson respira por aparelhos na UTI. Tina, Ellen, Nena e Das Dores oram pela vida de Anderson. Kayla procura Tato no seu quarto e diz que ele deve estar ansioso, por isso está arrumando as suas coisas. Tato diz que ela tem razão e ela realmente o conhece bem. Kayla diz que ele também a conhece muito bem. Tato tenta disfarçar sua preocupação e diz àquela que os dias estão sendo puxados. Kayla diz a Tato que ele tem razão e ela não consegue nem pensar na situação de Ellen e Nena se Anderson tivesse morrido, pois é difícil perder alguém tão próximo. Tato diz que sabe muito disso e lembrou quando perdeu sua mãe. Kayla pergunta a Tato se ele não está triste só por causa da situação de Anderson. Tato pergunta a Kayla se ela já sabe de tudo e Kayla diz que K2 já lhe contou tudo. Kayla pergunta a Tato se o que está acontecendo é verdade. Tato diz que é verdade e K2 está grávida. Kayla pergunta a Tato por que ele não lhe contou. Tato pede desculpas a Kayla e diz que não lhe contou porque ficou tão surpreso com a notícia que acabou travando para contar. Kayla diz a Tato que o entende e a vida dele vai mudar. Tato diz a Kayla que sabe disso e por isso que ficou quieto e agora vai ser pai de verdade. Kayla diz que ele vai ser um pai maravilhoso. Tato diz que ele já treinou em ser pai com Tonico e padrinho é um segundo pai. Kayla diz que K2 lhe procurou para pedir conselhos. Tato diz que realmente ela está precisando. Kayla ironiza Tato e diz que K2 não precisa de conselho e apenas quis contar sobre a gravidez. E ela estava sabendo que os dois estavam ficando juntos, mas agora tudo mudou. Tato diz a Kayla que isso não muda nada entre eles. Kayla diz que quando ela ficou grávida, precisou de muito apoio e ele lhe ajudou muito e ele precisa também apoiar K2. Tato diz que vai ficar do lado de K2. Kayla diz que K2 é a mãe do futuro filho dele e ele tem que ficar do lado dela. Tato pergunta a Kayla como fica o relacionamento entre eles. Kayla diz a Tato que ele pode contar com ela e era só isso que ela queria falar com ele e agora precisa levar Tonico para a creche. Tato segura no braço de Kayla e agradece pela força. Kayla beija Tato no rosto e vai embora, deixando ele sozinho e fica sofrendo próximo ao quarto dele. K2 encontra Tato e Kayla chegando juntos no Cora e pergunta qual foi a piada. Kayla diz a K2 que não tem piada, e K2 diz que entendeu e está seguindo todas as dicas dela e vai mais tarde no posto de saúde. Kayla diz a K2 que ela já devia ter ido. Tato pergunta a K2 o que aconteceu, e K2 diz que não foi nada e vai no posto pedir mais informações sobre a gravidez. Kayla chama a atenção de K2 e diz que não é para ir no posto pedir informação e sim começar o pré-natal. K2 diz que sabe disso e apenas se expressou mal. Kayla vê Benê chegando e diz a K2 que precisa ir, pois precisa falar com Benê. Thelma pede para Tina levá-la para visitar Anderson. Tina diz a Thelma que promete levá-la para ver Anderson, mas agora ele está descansando. Thelma diz a Tina que ela devia estar mais alegre, já que Anderson está melhorando. Tina diz que claro que está feliz, mas tem algo que ela ainda não conseguiu entender. Tina começa a lembrar quando Anderson ligou para ela dizendo que Mitsuko havia passado dos limites e que ele não estava mais aguentando as humilhações dela. Tina diz para Thelma ir sozinha para a escola, pois ela vai para o hospital ver Anderson, mas antes vai resolver algo. Nena diz a Das Dores e Ellen que o quadro de Anderson está melhorando. Ellen diz a Nena que Anderson é um touro. Das Dores diz a Ellen que valeu a pena Anderson tomar gemada. Anderson acorda e chama por Das Dores e Nena e pergunta onde ele está. Nena diz a seu filho que está tudo bem e ele está no hospital. Anderson pergunta a Nena o que aconteceu. Ellen diz a Anderson que ele sofreu um acidente e pergunta se ele não lembra. Nena diz a Ellen que isso é normal depois de um acidente. Das Dores diz a Anderson que vai ficar tudo bem. Anderson diz a Das Dores que como vai ficar bem, já que ele está se sentindo estranho. Das Dores diz a Anderson que ele está meio zoadinho como os jovens dizem, mas vai ficar tudo bem e Anderson fica mais calmo.
Antes de continuarmos o resumo da novela Malhação, Viva a Diferença, já vai deixando seu like e caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se clicando no botão vermelho de inscrição e também ative o sino de notificações para que dessa forma o YouTube te avise sempre que sair um vídeo novo de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Tina procura a Moqueca e o pressiona sobre o acidente de Anderson, e diz que Moqueca sabe o nome do cliente que Anderson se encontrou. Moqueca diz a Tina que não pode fornecer nada, pois é sigilo da empresa. Tina pede para a Moqueca fornecer o nome dos últimos clientes de Anderson. Moqueca diz a Tina que o último cliente de Anderson foi no Morumbi, e o cliente fez questão que fosse Anderson. Tina pergunta a Moqueca que cliente foi esse. Moqueca diz que era cliente, uma mulher. Tina fica intrigada e pergunta para Moqueca qual era a encomenda e se era dinheiro. Moqueca diz que não sabe, mas acha muito difícil jogar dinheiro na mão de motoboy. Tina diz que tinha dinheiro na mochila de Anderson. Moqueca pergunta a Tina se ela acha que Anderson estava fazendo algum esquema por fora. Tina fica irritada com Moqueca e diz que Anderson jamais faria isso. Moqueca diz que ele sabe disso, mas é porque Anderson estava querendo dinheiro para comprar equipamentos para montar sua produtora. Tina diz que isso não é possível porque ela será sócia de Anderson na produtora, e ela iria comprar os equipamentos e dinheiro não é problema. Moqueca diz que então ele não tem ideia e Tina pede para Moqueca passar o endereço do último cliente. Moqueca passa o endereço para Tina e diz para ela não meter ele em treta. Tina vai ao endereço do cliente de Anderson e pergunta para a empregada da casa onde está seu patrão. A funcionária diz que não mora ninguém na casa e ela está vazia há muito tempo, e vem na casa de 15 em 15 dias para limpar. Tina começa a tirar fotos da casa e vai para o hospital ver Anderson. Tina começa a alimentar Anderson com gelatina. Anderson diz a Tina que quando sair do hospital não vai querer ver gelatina na sua frente. Tina diz que gelatina faz bem para a saúde e ela quer ir paparicar nesse momento. Anderson pergunta a Tina por que ela está triste e Tina diz que esteve em um momento com muito medo de perdê-lo. Anderson diz que não teve medo pois estava apagado e ela não vai se livrar dele tão fácil. Tina pede desculpas a Anderson, mas diz que precisa lhe perguntar se ele lembra de alguma coisa. Anderson fica chateado com Tina e diz que não consegue se lembrar do acidente. Tina diz que sabe disso, mas esteve no local da entrega da encomenda no Morumbi e mostra para ele. Anderson pergunta a Tina se foi a Moqueca que ele passou o endereço do Morumbi. Tina confirma a Anderson que foi sim Moqueca. Anderson olha para a foto do Morumbi e começa a passar mal. Anderson lembra quando chegou no Morumbi de moto. Anderson lembra de Mitsuko chegando de carro. Anderson lembra quando deixou cair a caixa de dinheiro dado por Mitsuko. Anderson passa a mão no hospital e Tina fica desesperada e pede socorro. Mitsuko chega e pergunta a Tina o que está acontecendo. Tina diz a Mitsuko que estava falando com Anderson sobre o acidente e aí lembrou uma coisa e começou a passar mal. Mitsuko fica apavorada em ser descoberta e pergunta a Tina o que Anderson lembrou. Mitsuko afasta a Tina de Anderson e diz que ela não pode estressá-lo e vai proibi-la de visitá-lo. Mitsuko aplica algo na veia de Anderson e ele começa a se contorcer. Pessoal, fortaleça o canal deixando aquele likeão, assista também um dos nossos resumos que estão aparecendo agora, caso você tenha interesse. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até o próximo vídeo.